Mais um mês, mais uma resenha de livro e hoje a gente vai falar sobre A Mãe Perfeita de Amy Molly, que foi o livro que a gente escolheu para ler em abril. Pra quem não sabe, eu tenho uma meta literária onde eu separo um livro como prioridade a cada mês. E esse foi o livro que eu separei pra gente ler em abril. Se você não viu a minha meta literária de 2024, eu vou deixar aqui em cima caso vocês não tenham visto. Se vocês querem acompanhar as próximas leituras, se vocês querem ver o que eu pretendo ler, o que eu já li, tudo já tem resenha aqui no canal, então é só você dar uma olhadinha por aí pra saber os livros específicos que eu já li, já tem resenha, tá bom? Então esse foi o livro do mês de abril, um livro que eu tava aguardando muito pra ler, porque era um livro de suspense e que eu tinha recebido muitas indicações e que eu vi que muita gente estava falando bem, então eu tava bem curiosa. Se você me acompanha lá no meu Instagram, Maria Clara Gazarro, vocês já sabem que nota que eu dei pra esse livro, ou também se vocês acompanham no Scooby, vocês com certeza já viram a nota. Tanto o Instagram quanto o link do Scooby vão estar aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir por lá. Então não é uma novidade pra ninguém que eu acabei achando esse livro meio fraco. Mas antes de falar minha opinião, eu vou falar um pouquinho sobre a história do livro, pra quem não sabe ou pra quem tem interesse em ler. A Mãe Perfeita vai contar pra gente a história desse grupo de mães de primeira viagem, que são as Mamães de Maio. Elas se conheceram pela internet e resolveram fazer um grupo de apoio, porque mãe de primeira viagem não é fácil, não é mesmo? Ser mãe é uma coisa que não é fácil. E muitas vezes algumas delas não tinham uma rede de apoio. Então elas mesmas criaram esse grupo para elas serem uma rede de apoio entre elas. Então acontece que essas mães começam a criar uma certa amizade umas com as outras, e depois que todos esses bebês de maio nascem, todas elas estão exaustas, obviamente, e elas resolvem sair para curtir um dia sem as crianças. É a primeira vez que elas estão saindo sem as crianças, então o clima tá meio tenso assim, de apreensão. E uma delas, que é a Winnie, ela tá mais receosa do que as outras, porque é a primeira vez que ela deixa o bebê com uma babá. E essa babá foi indicação de uma outra amiga desse grupo de mães, das Mamães de Maio, que foi indicação da Nel. Acontece que durante essa ida nesse barzinho onde elas estão curtindo ali à noite, acontece que o bebê da Winnie é raptado. Ele some. Ninguém sabe o que aconteceu com essa criança. E é claro que as coisas começam a ficar mais difíceis, porque como a Winnie já estava um pouco mais receosa, aparentemente parecia que ela já sabia que ia acontecer alguma coisa. E a gente vai descobrindo, conforme a história vai se passando, que todas elas vão se tornar suspeitas. Isso não é nenhum spoiler, porque está na sinopse do livro, então a gente vai acompanhar a história desse bebê que chama Midas, que está desaparecido, e essa mãe que está sendo acusada, esse grupo das Mamães de Maio que também estão sendo acusadas, que estão na mídia, e toda essa história é televisionada em um circo midiático onde todo mundo tem uma opinião formada. Afinal de contas, todo mundo acha que tem direito de falar sobre as mães, não é mesmo? Então todo mundo ali vai metendo pitaco aonde não tem que meter o pitaco, e aí a história vai se desenvolvendo em torno desse bebê desaparecido. Então a premissa é uma premissa muito boa, que eu achei muito interessante, porque é uma história de suspense sobre uma criança desaparecida que envolve mães. Eu não tenho nenhum livro na minha estante que aborde esse tema. Então por isso que eu tinha ficado muito interessada, afinal de contas, suspense é um dos meus gêneros favoritos. E o problema do livro pra mim foi que no decorrer do livro o foco da história muda para as Mamães de Maio. É um livro que aborda muito sobre a temática de mãe, num geral. Então, aborda sobre a responsabilidade da mãe com a criança, aborda sobre a questão do pai de ajudar, né, como se fosse uma ajuda e não uma obrigação, afinal de contas, o pai da criança, que também fez a criança, não é mesmo? Aborda todas essas problemáticas
e tabus de ser uma mãe, fala sobre sexismo, fala sobre machismo, fala também sobre intolerância religiosa. Ele aborda todos esses assuntos muito importantes, então apesar dele abordar tudo isso, ele aborda os assuntos de forma muito estereotipada. Então tem o estereótipo do pai que não ajuda, tem o estereótipo do suspeito ser um muçulmano, tem o estereótipo da babá que estava cuidando da criança que desapareceu, ser uma imigrante. Então assim, gente, isso foi me cansando durante o livro inteiro, porque realmente é tudo muito estereotipado. Então a gente tem, desde o começo, assuntos que poderiam ter sido muito melhor elaborados e foi trabalhado de uma superficialidade muito grande. A partir do momento que a criança desaparece, a gente começa a focar mais nas outras mães, em vez de focar mais na mãe da criança que desapareceu, ou focar no próprio desaparecimento da criança. A gente vai entendendo que as outras mães também têm alguns outros segredos, e aí quando esses segredos vão sendo revelados, a gente entende que não tem relevância nenhuma para a história do desaparecimento da criança. Então, uma coisa muito superficial. O sumiço do Midas, que é a criança, o bebê que some, que é raptado, que é sequestrado, ele fica em segundo plano, sendo que a premissa do livro era o bebê desaparecido, sabe? Fora que além do livro meio que mudar o foco durante toda a narrativa, eu passei raiva lendo esse livro, porque, como eu expliquei pra vocês, o livro é muito estereotipado. Então, você passa raiva lendo algumas coisas, porque a gente sabe que a mídia cai em cima das mulheres, principalmente as mães. Por que as mães estão saindo? Por que as mães negligenciaram seus filhos e foram bebês? Elas deviam estar em casa cuidando dos seus filhos. Ou a mãe que volta a trabalhar antes da licença maternidade acabar porque ela tem medo de perder o emprego. O estereótipo do corpo perfeito que a mulher tem que voltar a ter depois que teve a criança. Então é um estereótipo em cima do outro que vai me cansando, que foi me cansando e que me fez perder totalmente o interesse no livro. O plot final desse livro, de descobrir realmente o que aconteceu com esse bebê, ele é muito interessante. E é um final relativamente triste pra mim. E eu gostei muito da escolha da autora de fazer esse final do jeito que foi. E eu gostei muito do plot. Achei que faltou algumas explicações, alguns detalhes na explicação. Mas no geral, o plot em si realmente é muito bom. O que me incomodou mesmo foi o percurso do livro, porque o começo do livro também é muito bom. A gente já começa ali com uma das mães tendo uma criança, sendo muito honesta. Naquele primeiro capítulo eu meio que já entendi o que tinha acontecido, e isso me levou pro final do livro com esse plot que eu também, assim, já tava esperando que fosse daquele jeito. Eu vou separar uma parte desse vídeo pra eu falar o spoiler do plot pra vocês, porque assim, eu tô muito vaga e eu quero explicar pra vocês o que aconteceu. Então daqui a pouco eu falo o spoiler, mas não se preocupem que eu aviso, tá bom? Eu vou avisar quando tiver o spoiler. As primeiras 10 páginas do livro são muito boas e as últimas 50 páginas do livro são boas. Todo o resto é estereotipado, é mal explicado, é mal informado, muda de foco e a gente tem informações que são totalmente desnecessárias para a história. Então por isso que eu achei um livro meio fraco. No Scooby eu dei 2,5 estrelas para ele, só por causa do final realmente que eu gostei bastante. Mas o livro inteiro me deu uma broxadinha e eu esperava muito mais desse livro. Porque o livro me prometeu uma coisa, que era o desenvolvimento de o desaparecimento de uma criança, e eles me entregaram outra. Eles me entregaram problemáticas, eles me entregaram estereótipos, eles me entregaram problemas de outras mães sem ser a mãe dessa criança que desapareceu. Então por isso que eu achei meio fraco esse livro. Agora falando do spoiler, tá? Vou deixar o aviso de spoiler aqui e assim que eu acabar, eu falo pra vocês que acabou, tá bom? Não vou falar o final do livro completo aqui. Eu só quero falar o ponto onde eu reparei o que as coisas estavam acontecendo e explicar minha linha de raciocínio. E pra isso eu vou ter que falar alguns spoilers, mas eu não vou dar o final do livro completo, tá bom? Então, como eu falei pra vocês,
Primeiro capítulo do livro, a gente já tem ali alguma mãe, a gente não sabe quem é, mas a gente tem essa mãe narrando o próprio parto dela em primeira pessoa. Então, mostra ela com medo, mostra ela sozinha, porque tá sendo um parto difícil, ela tá sozinha em casa, então ela não consegue sair, ela não consegue fazer nada, tá sendo muito complicado. E ela consegue chegar no hospital e as pessoas estão correndo em volta dela, tentando ajudar, todos os enfermeiros, todos os médicos. Então eu, Maria Clara, já tinha entendido que aquela mãe, aquela criança que ela estava parindo, morreu. Então, por toda essa narração, eu já fui no livro inteiro meio que já entendendo que aquela criança tinha morrido. E na minha cabeça, aquela mãe que perdeu o filho no primeiro capítulo tinha roubado uma outra criança, sabe? E aí na minha cabeça era o Midas que ela tinha roubado. Ela não estava sabendo lidar com o luto de perder o próprio filho. Agora, o final do livro, eu estava certa ou não? Eu estava certa em partes. Eu acho que se você prestar bastante atenção, você já meio que já sai do primeiro capítulo já sabendo que aquela criança morreu. Então, se uma mãe perde uma criança e uma outra criança foi roubada, você meio que já faz essa associação, sabe? Então, pra mim, esse não é o maior plot do livro. O maior plot do livro, o maior clímax do livro, a maior reviravolta do livro é descobrir quem é que realmente roubou essa criança. Então, esse sim é um plot muito bom. Eu não vou dar esse spoiler pra vocês, eu só quis explicar esse plot do realmente a criança morreu no primeiro capítulo, porque eles não falam com toda certeza, eles não falam, olha, seu filho morreu, mas eu que sou rata de suspense, eu meio que já juntei um mais um e entendi que aquela criança tinha morrido logo no primeiro capítulo. Não sei se foi a intenção da autora, mas eu no primeiro capítulo já entendi que tinha morrido uma criança e que aquela mãe tinha roubado um outro bebê. Então, pra mim, o plot maior é saber realmente quem é que roubou essa nova criança, que é o Midas. Então, esse é o final do spoiler. Então, essa foi a minha resenha de A Mãe Perfeita, um livro de suspense que poderia ter 100 páginas, porque o começo do livro é bom, o final do livro é bom, mas todo o desenvolver dele é bem fraco, assim, bem fraco mesmo. O que mais me incomodou no livro realmente foi ter deixado esse desaparecimento da criança em plano de fundo e focado a história nas outras mães, sabe? Então, eu já falei que teve toda essa questão estereotipada de vários assuntos que também me incomodou, mas eu entendo o porquê que ela colocou aqui dentro dessa história, mas eu acho que ela não soube escrever muito bem essa questão do desaparecimento em si e quis focar nas outras mães tentando ajudar a descobrir esse desaparecimento e acabou ali se perdendo no caminho, sabe? Então, é um livro que tinha muito potencial, tá? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já leu esse livro, me deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. Se você gostou, se você não gostou, me deixa aqui embaixo pra gente bater um papo. Já se inscreve no canal pra não perder as próximas resenhas de livro, porque tem muito livro por aí. E muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!